Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da parte do Senhor, para que nós possamos discutir, vamos dizer assim, esses assuntos atuais, né, que está na Bíblia. Mas tem assuntos atuais na Bíblia, pastor? Tem. E como tem? Tão atual que você vai pensar que esse livro, que está escrito há mais de 2000 anos, ele foi escrito no ano passado. Você vê como ele é atual, né? Então nós vamos conversar a respeito desse assunto. Mas você que está chegando no canal aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou o pastor Pedro Ideilton, pastor de uma denominação, e me encontro aqui nesse momento em atividade. Bem, eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal. Vem aqui, ó, tem o nomezinho vermelho, inscreva-se. Bem aqui, ó, já percebeu? Tem um nomezinho, inscreva. Clica ali, aparece o sino das notificações. Clica ali no sininho das notificações todas, tá certo? E acessa. A partir de agora, você vai ficar assistindo os vídeos que todo dia eu posto, comentários e assuntos que nós possamos debater dentro de uma bem civilizado, né? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, deixa o seu comentário. Quando nós atingirmos a meta de 1.001 inscritos, nós estaremos sorteando uma Bíblia de estudo. E eu quero entregar você com o maior prazer. Vou enviar para você onde você estiver pelo correio. Então, deixa o seu comentário aí embaixo, participa do sorteio. Quando nós atingirmos 1.001 inscritos, com certeza nós estaremos sorteando essa Bíblia, tá bom? Bem, olha só, ontem eu postei um vídeo que vou continuar falando a respeito desse assunto. Eu quero agradecer alguns comentários que fizeram, né? Tanto no meu WhatsApp como no vídeo, mas é bom que você comentasse no vídeo, que para você participar do sorteio. Bem, a gente percebe que eu falei sobre o aborto, a liberação das drogas, e hoje eu vou trazer um assunto que tá realmente muito atento. Veja bem, o que está escrito, eu falei sobre Gálatas, vou até marcar aqui, né? Mas eu queria falar com vocês sobre Romanos. Vamos lá em Romanos, que hoje nós vamos falar que nós estamos vivendo pautas que está sendo discutida sobre a liberação do aborto, sobre a liberação do aborto não, né? Que uma lei que, vamos dizer, libere o aborto, porque o aborto não é liberado no Brasil, né? Salvo com alguns, vamos dizer, ainda com algumas restrições, né? Bem, e as drogas, liberação das drogas. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, é falar sobre o pecado. Pecado. Pastor, o senhor é contra ou a favor do aborto? De antemão, antes que você crie em qualquer expectativa do que eu vou falar, de antemão, eu quero dizer a você que eu sou contra. Sou contra o aborto, a liberação do aborto, a liberação das maconhas, sou contra o lesbianismo, o homossexualismo, sou contra por quê? Porque a Bíblia condena e porque o meu caráter, a minha formação me diz que isso é pecado. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre isso, que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, momentos difíceis, viu, irmão? Muito, muito difícil hoje, né? E a gente percebe que as pessoas estão confundindo as coisas. Confundindo como assim, pastor? Porque, veja, eles estão gritando por uma pauta que se chama pauta moralista, né? Homossexual, lesbianismo, prostituição não, que isso não está na pauta de hoje, de alguns, aborto e droga. E isso, eu pergunto e pergunto, mas isso, é só isso que nós temos que lutar? É só isso? Porque existe, eu até falei no vídeo passado, por que existe o aborto? Por quê? Porque existe o sexo fora do casamento. Então, se existe sexo fora do casamento, com certeza vai surgir uma gravidez não desejada naquele momento e a mulher vai ser incentivada, né? Não que muitas vezes ela queira, mas ela pode ser incentivada a tirar o feto. E isso está causando um dilema muito grande. Mas eu sou contra tudo isso. Mas o que a Bíblia fala?
que a Bíblia diz. Por que nós não estamos pregando o que a palavra de Deus diz? Olha só, vamos ler aqui em Romanos capítulo 1. Presta bem atenção. Diz assim, capítulo 1, versículo 26. Eu vou começar a falar, certo? Algo importante. Então você pega a sua Bíblia. Pegou? Vamos lá. Romanos capítulo 1 diz assim, 23, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptíveis por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Fizeram imagem. Fazer imagem é pecado? A Bíblia diz que é. E por que nós não estamos pregando mais isso como pecado? Estamos em silêncio. Estamos fazendo acepção de pecado. Continuando. É por isso que Deus entregou as impurezas sexual. Espera aí. Você já parou a pensar? Desejo ardente dos seus corações para desonrar os seus corpos entre si. Irmãos, eu vou marcar aqui, ó. Entregou. Quem foi que entregou? Deus entregou. Tá certo? Entregou as impurezas sexuais. E o que é as impurezas sexuais? É o que nós estamos vendo aí, irmãos. O sexo que anal, né? Que é pecado. Isso é pecado, mas é praticado, mas ninguém fala nada. Irmão, o que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo dizer, é que nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Nós não podemos selecionar os pecados. Ah, esse pecado eu posso, mas esse eu não posso. A Bíblia não nos dá o direito de selecionar, mas ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção do que é o pecado. Continuando, veja só. Então, as impurezas sexuais, irmãos, bacanais, né? Sexo grupal, isso são impurezas, muitas vezes é pureza sexual. Veja bem, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoram e serviram a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém? Ou seja, não é isso que estão fazendo, não estão substituindo a verdade pela mentira. Eu até tenho um vídeo aí, você pode entrar no canal depois, aonde diz que levaram pessoas para pregar dentro de igrejas, pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, levaram para dentro da igreja, colocaram elas no púlpito da igreja, e ela pregou o quê? Mentira, e todo mundo sabia que era mentira, mas estava dizendo glória a Deus e aleluia. Então, estão substituindo a mentira pela verdade, é o que a palavra de Deus diz, e isso acarreta alguns problemas. Olha só, veja bem, lá vem, olha só, versículo 26, e por isso Deus entregou as paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais, que é, pelo contrário, a natureza. Isso é pecado, mas ninguém está falando. Está falando do aborto, está falando das drogas, está falando também do lesbianismo e do homossexualismo, né? Correto, Bíblia. Nós temos que pregar isso também. Ah, pastor, mas isso dá cadeia, isso é homofóbico. Pode até ser homofóbico, pode até ser, mas é o que a Bíblia fala. Ou nós acreditamos na Bíblia e temos elas como regra de fé, ou nós estamos distantes do Evangelho. Ah, pastor, mas eu vou sofrer consequências. É verdade. Se você pegar os apóstolos, todos eles sofreram consequências terríveis. Por quê? Porque pregaram o quê? A verdade. Então, veja bem, os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem,
cometendo indecência e recebendo de si mesmo a devida recompensa de seu erro. Correto. Temos que combater, e estão sendo falado aí. Está sendo falado. Está sendo falado que, muito bem, vamos continuar, tá certo? Vamos continuar. Olha só. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm. A mente ficou cauterizada pelo pecado e fazem coisas que não convêm ao homem. Olha só, continuando o versículo 29. Cheio de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometido, caluniadores, inimigo de Deus, insolente, orgulhoso, arrogante, inventores de males, desobediente aos pais, insensato, indigno de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bom o decreto de Deus que declara digno de morte os que praticam tais coisas, essas coisas, e não somente as fazem, mas também aprovam as que praticam. Pastor, eu não tenho nada a ver com a vida dessa pessoa que é lésbica, que é homossexual, que é malicioso, que é o quê mais? Que é cheio de cobiça, que tem maldade, que tem inveja, homicídio, discórdia, engano, depravado, sendo intrometido. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Que aprovam os que praticam. Quando você fica em silêncio, vocês aprovam aquilo que verdadeiramente é pecado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos ser coniventes com o pecado de uma coisa. Ah, pastor, inveja. Inveja mais ou menos é pecado. Ah, pastor, como é que diz aqui? Eu sou intrometido, eu gosto de uma fake news, caluniar os irmãos, caluniar alguém. É pecado. Aí você percebe que isso aqui que eu acabei de ler é pecado. Aí quando você vai lá para Gálatas novamente, está aqui outras coisas que são pecado. E a gente não está dando vazão a isso, que é idolatria, é pecado. Feitiçaria, é pecado. Inimizade, rivalidade e ciúme, é pecado. Ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, é pecado. Inveja, bebedeira, orgias, coisas semelhantes a essa, contra essas coisas, vos previno, que já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o que a gente está fazendo hoje é selecionando os pecados. Avarento é pecado. O cara é avarento, o cara não dá um dízimo, o cara não dá uma oferta, vê a igreja precisando, mas não dá, é pecado. Você está entendendo? A gente está potencializando um pecado e esquecendo dos outros. Estamos potencializando três ou quatro pecados, como aquela coisa, e esquecendo dos outros. Então, a gente não pode ser seletivo no pecado, porque pecado é pecado. Tá certo? Então, nós estaremos falando mais a respeito desse assunto amanhã. Isso aqui é continuidade do vídeo de ontem. Mas amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Porque, irmãos, a gente não pode estar negando a cruz todo instante. Não podemos fazer isso. Você que está me vendo agora, que está chegando no canal agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e participe do sorteio. Então, eu conto com você. Amanhã nós estaremos de volta falando sobre o pecado realmente verdadeiro, aquele que nós não podemos selecionar. Amém? Até daqui a pouco.